eram usados através dos dons espirituais. E era o Espírito Santo mesmo que os usava. Porém, eles tinham uma convivência de pagãos, uma convivência de egoístas, uma convivência de individualistas, uma convivência onde não era característica da comunidade de fé. Em Atos capítulo 2 é mostrado viver em comunhão. Isso daí não deveria acontecer, né, meu? Se a pessoa não tá. Tipo assim, eu sei que todo mundo erra, óbvio. Mas a pessoa permanecer no erro, saber que tá errando e continuar no erro e Deus ainda usar, cara. O que Deus está nos ensinando, Erickson? Primeiro, que Deus não usa ninguém pelo mérito. Não usa ninguém porque ele de fato é uma pessoa madura. Não, mas imagine o que o pessoal fora da igreja deve pensar. Pô, esse cara faz tudo de errado e Deus ainda usa ele? Como é que uma pessoa dessa é digna de subir ao púlpito? Porque o pessoal, tipo assim, eu sei que o pessoal que está fora da igreja, ele tem mais respeito, entre aspas, do que o pessoal que está na igreja. Porque eles pensam assim, ó, nossa, aquele cara ali anda com a Bíblia, aquele cara é cristão, deve ser um homem de respeito. Ele já coloca esse mérito. Agora a gente parece que destruiu isso, viu? De uns tempos pra cá. Já destruímos. Agora se o cara se considera pastor, o cara é ladrão, sem caráter. Aí é o extremozão, né? É o picareta, é o charlatão, né? Agora, claro, irmãos, é que a gente está pensando como a gente. Deus não pensa como a gente, né? Então, eu entendo que o pensamento de Deus, ou que mesmo Deus não aprovando a conduta das pessoas e as usando, é porque os dons têm um propósito não por causa e nem para a pessoa que é usada, e sim sempre para o outro. Então é por isso que eu digo, que eu comecei falando aqui. Irmãos, as pessoas, elas não devem ser, sabe, ovacionadas, aplaudidas. Por quê? Primeiro, essas pessoas são usadas por causa das outras, não por ela mesma. Então, quando Deus me dá um dom, o dom do ensino, quando Deus me usa no ensino, não é para me exaltar, me colocar acima das pessoas, e nem é por causa de mim, e nem para me abençoar. Isso até pode ser uma consequência, né? Agora, é por amor das pessoas que Deus quer alcançar, que Ele me usa. Então, não há mérito em mim. Deus não aprova tudo quanto eu falo e faço só porque Ele me usa. É algo que a gente precisa entender. Tanto é que Jesus, ele falou lá que haverá sim ocasião na eternidade, no juízo final, inclusive. Vão falar, Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso. É verdade, vocês fizeram. Jesus não disse que não fez. Só que ele diz assim, eu não aprovo vocês praticam a iniquidade. Olha só, eu também, era uma confusão na minha mente no começo da minha fé. Eu não conseguia porque eu tinha um parâmetro que era minha mãe, de cristã. E há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, ainda a sociedade via os evangélicos, os cristãos, com outros olhos. Gente honesta, gente que tinha a palavra e cumpria, não era gente enganadora, mentirosa, né? Eram pessoas sinceras na fé. Então nós tínhamos ainda esse olhar da sociedade. Infelizmente isso foi sendo destruído por causa de tantos escândalos, de tantas pessoas. Por nós mesmos, cara. Nós que fizemos isso, sem dúvida. Então o que acontece? Nós éramos parâmetros de confiança, eram pessoas de crédito. Você falava era um crente, era um cristão, você tinha crédito na praça, né? Você era uma pessoa de respeito, uma pessoa de fato a ser olhada como até mesmo um exemplo e tudo mais. Então o que acontece? Jesus vai trabalhar essa realidade que isso é possível. E Paulo também, né, mostrando. E Deus, ele vai nos ensinando que não há mérito em nós, irmãos. Não há mérito. Os dons é dom é presente. Presente ninguém paga, ninguém compra, ninguém merece, ninguém fez nada. Às vezes as pessoas, inclusive, não merecem presente nenhum, mas ganham. Porque é quem dá o presente. Quem dá o presente é Deus. E Deus não dá o presente para a pessoa usufruir desse presente. Os dons não são para nós. Como fruto, não é para a árvore. Não é? Então tudo isso, amados, é Deus nos usando. É por isso que a gente não pode cair nesse engano. A igreja evangélica, principalmente a ala pentecostal, que é quem dá mais ênfase aos dons espirituais, elas muitas vezes caem nesse erro de julgar pessoas pelo seu carisma e não pelo seu caráter, é um jargão que a gente tem, né? Então muitas vezes a gente considera muito mais aí pessoas que são usadas pelo Espírito Santo, não levando muito em conta, né, a sua conduta e tal, mas isso é um erro muito grande.
E Paulo, então, ele vai tratando disso, capítulo 12, então, de 1 Coríntios, Paulo ele vai corrigindo. E o capítulo 13 é o que ele traz como se os exercícios dos dons não forem baseados no amor cristão, então o que que é? É como um sino gelado, sem vida, que soa, que faz barulho, mas não tem significado nenhum. É como uma pessoa que pode até ter atos, aparência religiosa, de um mártir em missões dando seu corpo para ser queimado. Uma pessoa que tem fé tal de fazer coisas extraordinárias, transportar os montes. Uma pessoa que conhece a ciência, o conhecimento. Olha só, virtudes, né? Essas virtudes que elas podem enganar na aparência, mas não tem amor. E ele diz, olha, quem não tem amor é tudo em vão. Posso falar a língua dos anjos, dos homens, sabe? Ter todas essas coisas extraordinárias, entre aspas, espirituais, mas se não tiver amor, isso não significa nada, não é reconhecido por Deus, isso não é legítimo no sentido dessa pessoa ser recebida por Deus. Olha que coisa interessante, amados, o amor. O amor é aquilo que nos distingue como pessoas de Deus. Quem ama, João, na sua primeira epístola, ele fala isso assim mais claramente, abertamente, sem rodeio. Quem ama é de Deus, quem não ama é do diabo. É simples assim. Quem ama, viu Deus. Quem não ama, está em trevas. Quem diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Irmão, é na lata. É simples assim. O Evangelho também, que Jesus fala assim que vocês serão reconhecidos pelo amor. 13:35 de João, é isso que eu ia trazer agora. Exato, né? Nisto me conhecerão que vocês são os meus discípulos. Olha só, nisto conhecerão, todas as pessoas vão conhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês amar uns aos outros. Então o carimbo de Deus, a aprovação de Deus é o amor, irmãos. Não há outra coisa que nos vai distinguir. Nós não devemos ser conhecidos, não é porque a gente não tem ídolo, imagenzinha, porque a gente tem uma doutrina correta, porque as nossas igrejas são diferentes das outras que são pagãs, não é porque a gente não tem mais a prática de fumar, de se prostituir, de roubar, de estar no bar, aquela coisa toda. Não são por essas coisas que nós seremos conhecidos, que nós vamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus, gente de Deus. Não são por essas coisas, porque a gente pode não fazer tudo isso, irmãos, e mesmo assim não ser de Deus, não ser salvo. Olha só, isso é um engano da religião. A religião ela consegue criar toda essa máscara, consegue criar todo esse rótulo, consegue fazer com que a gente pareça ser gente de Deus. Paulo em Filipenses ele esclarece bastante isso que você está falando, não ensina nos atos, mas sim no pensamento. Eu acho que é Filipenses capítulo 4, não é? Verso 8. Verso 8? Vamos ler lá, ver se é isso mesmo que você está pensando. No demais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, é isso? Filipenses 4 e 8. No demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, não é isso? É esse mesmo. Eu li o 8. O 9, Jefferson, se puder completar. O que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, nisso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha só, Paulo, ele chama então a responsabilidade, ele como exemplo, hein? Que vocês viram de mim, ouviram de mim, aprenderam de mim. Olha só, irmão. Percebe como exemplo, né? O exemplo do quê, irmãos? O exemplo de viver, de tentar, de ser honesto, sincero, em viver aquilo que ensina, que prega, que acredita. Claro que nós teremos muitas dificuldades, não seremos perfeitos, mas é preciso ver em nós honestidade, sinceridade. Até no erro a gente pode ser honesto e sincero. Até no pecado, o homem de Deus, ele mostra que é homem de Deus. Aliás, eu acho que mais no pecado, mais diante do erro, ele pode provar, ele pode mostrar para as pessoas que é homem de Deus, quando é reconhecido isso, né? Quando ele se arrepende, quando de fato ele mostra que ele quer fazer o certo, mesmo embora muitas vezes erre. Mas uma pessoa que nunca se conforma com o erro, esse é o diferencial, irmãos. Para mim, esse é o diferencial das pessoas regeneradas, salvas, que é no pecado e no erro,
elas não ficam prostradas, porque a Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. Opa, então ele cai. O justo cai. Não é porque ele caiu, ele não é justo. Não é porque ele pecou, ele não era de Deus. Não, porque nós temos as nossas fragilidades, não é justificando, mas é só algo inevitável. Se tem uma certeza que Deus tem ao nosso respeito, aliás, Deus tem todas as certezas, né? Mas se é uma certeza que a gente tem ao nosso respeito, que Deus tem ao nosso respeito, que nós deveríamos ter ao nosso respeito e ao respeito dos irmãos, é que todos nós vamos, em dado momento da vida, pecar e pecar feio. Errar e errar feio. Mas isso não vai nos definir. Não é um tropeço, não é uma queda e não é um erro que vai nos definir. O que vai nos definir é, diante desse erro, qual vai ser a nossa postura. Entende, amado? A diferença é essa. Então, Paulo, ele vai dizer, vocês têm fé que a gente não precisa nem falar. As pessoas testificam da fé de vocês. Vocês amam a Deus porque vocês se converteram dos ídolos ao Deus verdadeiro. E vocês têm esperança, porque vocês esperam Jesus, esse Jesus que virá dos céus. Então ele começa a falar da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Infelizmente, o tempo passou aqui, estou 1 hora e tanto falando, não vai dar para dar continuidade a essa questão, mas a aula que vem eu tento fazer a síntese desse restante da primeira carta e segunda. E aí a gente fecha essa questão sobre a vinda de Cristo, que é o que eu quero enfatizar, a vinda de Cristo. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Tem alguma pergunta? Fácil e rápida? Não? Tá bom.